Nosso convidado de hoje do programa 9 Minutos, uma pessoa cujo nome é muito associado à cultura capixaba das últimas décadas. Ele hoje, circunstancialmente, acumula funções. Ele é presidente do Conselho Estadual de Cultura, secretário estadual de Cultura. Mas a sua dimensão de presidente do Conselho de Cultura, que acolhe, que é o estuário para onde afluem as várias manifestações, as várias vertentes da cultura do Espírito Santo, é que nos interessa para essa conversa. Então, eu estou falando com o secretário, mas principalmente com o presidente do Conselho Estadual de Cultura nessa oportunidade. Maurício, temos um plano estadual de cultura? Temos, podemos dizer que sim. Boa tarde a todos, né? Acho importante frisar que hoje, depois de quase um ano de trabalho, nós temos um plano estadual de cultura, que foi a partir de uma escuta à sociedade civil, localizada em 10 distritos, 10 territórios do Espírito Santo, e nós ouvimos a sociedade e preparamos o plano. O plano está pronto, foi aprovado no Conselho Estadual de Cultura e agora vai para a Assembleia para receber depois a sanção do governador. E o que emerge de mais, assim, ou inovador ou mais expressivo como proposta desse plano? A principal proposta desse plano é que a sociedade civil, lotada, né, praticamente o pessoal que mora no interior, gostaria de regionalizar os planos, as políticas públicas, né? Eles sentem que está muito concentrado na Grande Vitória e que tem que dividir esse bolo, vamos dizer assim, com eles. Então, o principal é a interiorização, que a gente chama de regionalização da produção cultural capixaba, porque é importante para que eles também possam se empoderar desse processo. Tá, eles geram cultura. Quem gera cultura é povo, né? Eles geram cultura. E nesse caso, qual é o papel que o planejamento, que um plano é sempre produto ou resultado de um processo de planejamento? Como é que vai se portar a ação institucional, a ação do governo nesse aspecto? O governo, no primeiro momento, a gente ouviu, compilou esse material todo, votou-se, porque foi votado no Conselho Estadual de Cultura, e no segundo momento é criar políticas de circulação e difusão cultural, né? Quer dizer, fomentar isso. Que tipo de apoio você pode dar hoje a um grupo de dança de montanha, por exemplo, um grupo de teatro de Iguaçuí. Então, essas são as políticas públicas, porque o plano ele vem calcado no Sistema Nacional de Cultura, que é uma exigência do Ministério da Cultura, que cada estado faça adesão e, posteriormente, cada município tenha também a sua estrutura cultural. Ou seja, uma Secretaria Estadual de Cultura, uma Secretaria Municipal de Cultura, uma secretaria, um fundo estadual de cultura, um fundo municipal de cultura, lei de incentivo municipal, lei de incentivo estadual. E o mecanismo para isso é o repasse fundo a fundo, que o Ministério quer implementar para que todas as secretarias de cultura do país possam receber recursos para poder investir exatamente nessa demanda de regionalização. Os fundos são as instâncias de mediação financeira. Fundo fala com fundo federal com fundo estadual. A ideia é essa. Interessante. O Sistema Nacional de Cultura é como se fosse o SUS da cultura, né? Que ele possa funcionar no país inteiro com iguais condições de uso, né, do produto cultural. A tradição dos orçamentos brasileiros é de reservar menos de 1% à cultura. Mantém-se? Mantém-se. No próprio Sistema Nacional de Cultura, propõe-se 1% para todas as instâncias, no federal, no estadual e no municipal. Hoje, para você ter uma ideia, a Secretaria de Estado da Cultura tem aí 0,5%. Tradicionalmente, a gente está sempre variando entre 0,4%, 0,5%, quer dizer, ainda não é um orçamento, apesar da cultura ser um direito constitucional, né? Como a saúde, a educação, a segurança, a cultura. Agora, a cultura tem um papel fomentador de cidadania. E por isso que a gente acha que o investimento tem que crescer. Sensibilizando empresários, sensibilizando governos, a gente precisa realmente acreditar que a cultura é uma ferramenta de transformação social. E de construção de identidade também, né? Perfeito. Essencialmente de construção de identidade. Isso. Acho que a gente tem um mecanismo na mão e eu acredito que o governo Renato Casagrande tem realmente investido, porque tem uma crença que a cultura pode ser essa ferramenta. A cultura pode alavancar a cidadania. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu vejo com muito otimismo, eu que estou há 37 anos nessa área, principalmente na área pública, né? Que eu comecei no Teatro Carlos Gomes em 1977. Então, eu vejo com satisfação que a gente possa avançar nisso. Falar em Teatro Carlos Gomes, identifica-se suas pegadas ou suas digitais nos 12 teatros que se espalharam aí pelo interior. Os teatros do interior foi um sonho que ainda existe, né?
Você tem, cada cidade tem um teatro, uma biblioteca e um museu. Eu só conheci de Venda Nova. Vocês construíram também lá? Participamos. Rapaz, lindo teatro. Muito bom. Lindo teatro. E vocês, foi uma ação de vocês, depois vocês... O Estado, na realidade, ele, através de um convênio com as prefeituras, o Estado faz o teatro e depois passa para a prefeitura definitivamente. Na realidade, você tem construção de um teatro, a prefeitura cede um terreno, cede um galpão, um espaço físico, e a gente entra com a tecnologia e o recurso. Na realidade, a gente monta o projeto, dá assessoramento técnico e põe para funcionar. Agora, como é que você vê, assim, e mais concretamente, Maurício, a cultura como um instrumento de inclusão social e como afirmação de cidadania? Como é que você Olha só, hoje nós estamos com o Estado Presente, um programa fabuloso e necessário que tem a sua vertente da cultura presente, que é criar nos bairros da Grande Vitória e nos bairros do interior, onde for necessário, políticas públicas voltadas para a cultura, principalmente nos bairros de maior vulnerabilidade social, para populações residentes. Eu vejo com satisfação que a cultura tem sido fantástica nesse sentido. Quando você leva a Orquestra Filarmônica num bairro desse, Terra Vermelha, por exemplo, o sucesso que isso faz, o empoderamento que a comunidade pode fazer disso, né? As oficinas de música, logo em seguida, são muito frequentadas. Então, a gente pensa assim, que a cultura pode realmente servir e atender uma demanda espiritual até da população. Na estruturação do Conselho hoje, ele está acolhendo as várias vertentes, há uma representatividade efetiva de maneira que seja legitimado os posicionamentos do Conselho? O Conselho foi eleito democraticamente porque ele tem câmaras artísticas, que são as câmaras temáticas, artes cênicas, artes visuais, audiovisual, câmara literária, e tem também as outras câmaras, a área de patrimônio, patrimônio material. De todas essas... Isso, patrimônio material, patrimônio imaterial, e você tem também os representantes do interior, para reforçar exatamente essa carência que nós temos de existência de secretarias de cultura municipais. Então, você tem, desses 10 territórios que eu lhe falei, você tem representantes no Conselho. Então, esses representantes do interior, mais essas câmaras temáticas, é que formula e delibera a política pública de cultura no Estado do Espírito Santo. Já ocorreu, nós tivemos agora, essa semana eu estive entrevistando aqui uma pessoa que coordenou um belíssimo levantamento do folclore capixaba. Já aconteceu, nós dispomos, já se cogitou de nós dispomos de um inventário cultural do Espírito Santo. Conseguir, assim, fazer um censo das várias manifestações culturais do Espírito Santo? Nós temos realizado junto ao SEBRAE alguns programas nesse sentido, né, de valorização da cultura capixaba. Então, recentemente saiu um livro sobre artesanato, um material belíssimo, que mostra totalmente a diversidade e a riqueza do artesanato no Espírito Santo. Tem um livro sobre o folclore, que foi produzido também nesse convênio SEBRAE, SECULT, que ao mesmo tempo mostra essa riqueza. Na realidade, hoje já existe várias instituições, inclusive, cadastrando, levantando dados. Hoje já tem um painel da cultura capixaba. Precisa publicar cada vez mais, né? Mostrar para a população para que ela tenha acesso a isso. Na sua praia predileta, teatro, o que está rolando alguma coisa? Você gosta de chegar, né? Eu sou da área do teatro. O teatro, a gente tem essas construções, quer dizer, equipamentos. Sim. Tem o Cais das Artes, que vai ter um teatro de 1.350 lugares, além de um museu com 3.000 metros quadrados de área expositiva. Você tem as políticas públicas de residência, através dos editais, de circulação e de produção. Como é que está sendo essa questão específica dos editais? Os editais hoje é uma alavanca poderosa que a Secretaria de Estado da Cultura tem. Esse ano são 8,5 milhões, o governo aportou o projeto. São 41 modalidades de edital que tenta abarcar todas as modalidades artísticas. É pretensão nossa, mas o ideal é que você possa, cada área, ter o seu edital para que a sociedade possa se inscrever, ganhar o recurso e executar. É um instrumento democrático. Esse ano, por exemplo, nós tivemos em torno de 1.300 inscrições e vamos contemplar 300 projetos. Então, você vê que tem uma demanda reprimida enorme na área da cultura. O ideal é que você possa crescer o número de premiação para que possa fazer um equilíbrio com essa produção que está sendo apresentada. Agora, a nossa área de cultura ela ainda se ressente da falta de uma lei de incentivo específica, né? No Estado, sim, porque hoje o município tem a Lei Rubem Braga em Vitória, sim, a Lei de Cultura de Vila Velha, a Lei João Bananeira em Cariacica, a Lei Chico Prego na Serra, a Lei Rubem Braga em Cachoeiro,
Tem a lei de São Mateus, tem a lei em Colatina. Agora, o Estado hoje é recente disso. Já foi autorizado pelo governador, nós estamos em processo de estudos no Conselho Estadual de Cultura, para que a gente possa criar até meados de setembro, outubro, encaminhar para a Assembleia o projeto da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Isso já é uma aprovação, é mais uma vitória, eu acho, além do plano. Eu acho que essa lei de incentivo vem complementar toda essa conversa. E esse incentivo significa que baseado em dedução tributária? ICMS? ICMS. Ah, é? As empresas fazem opção pelos bônus também? Isso. E podem deduzir do imposto a recolher? Isso vai ser mais uma ferramenta, né? E você ainda tem a lei nacional, que é a Lei Rouanet, que também eu aproveito a oportunidade para convidar amanhã às 14 horas no Palácio Anchieta, tem encontro com o empresariado e o Ministério da Cultura. E às 16 horas, na Universidade Federal do Espírito Santo, um encontro com o Ministério da Cultura e as categorias artísticas, para discutir exatamente essa questão da lei de incentivo, né? Como é que aplica, como é que funciona, por que o Espírito Santo tem dificuldade de captação, nós temos uma dificuldade enorme de captação. Vários grupos artísticos ou entidades têm conseguido a aprovação dos projetos na Lei Rouanet, mas a captação, a busca do recurso junto ao empresariado ainda é muito complicado. Você acha que a cultura capixaba ela se ressente de programas específicos de formação de público? Eu acho que a formação de público está muito bem. Eu acho que a cultura capixaba ela precisa cada vez mais chegar aonde o povo está, como dizia Milton Nascimento. E a praça, né? E a praça. Eu acho que a gente tem que oportunizar todos o acesso à cultura. Isso eu tenho batido nessa tecla, porque é importante nesse governo, inclusive, esse acesso à cultura, que você possa usufruir, como qualquer cidadão comum, a cultura, os bens da cultura. É isso que está por trás da ideia, por exemplo, de levar a Filarmônica a andar pelo interior? Ela faz 40 concertos por ano, para as pessoas terem uma ideia. Desses 40, 20 são no Carlos Gomes, 10 no interior e 10 em bairros da periferia da Grande Vitória. Quer dizer, nesses bairros, quando a orquestra vai, é um sucesso. E como é construída essa agenda? Por demanda? Vocês proativamente oferecem a data para a prefeitura que demanda vocês? Como é que funciona isso? É bom que a gente assistir do interior. Isso. Na realidade, as prefeituras reivindicam sempre a presença da orquestra. Nós ainda não temos condição de atender todas. Então, a gente escolheu por ano atender 10. E nos bairros é dentro do projeto Escola Presente, Estado Presente, né, que a gente faz a presença da orquestra. Maurício, eu agradeço muito sua presença aqui no nosso 9 Minutos. A gente se congratula com o seu trabalho. Você é uma pessoa que tem um trânsito admirável em todas as partes da nossa área cultural. Talvez um reflexo justo, uma colheita justa do que você tem semeado por aqui nesses 38 anos, né? Espírito Santo. Isso. Grato pela sua presença, Maurício. Muito obrigado. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do presidente do Conselho Estadual de Cultura, também secretário estadual de Cultura, Maurício Silva. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprendendo a viver.